Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 2. Eu lerei os versículos 1 a 10, e será essa porção da palavra de Deus que ouviremos nessa manhã, pregada e aplicada aos nossos corações. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10, assim diz a palavra do nosso Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo livro do Êxodo. Obrigado por nos introduzir agora aquele que seria o grande líder, libertador do teu povo naquele momento, naquela geração. Nos ajuda a entender, ó Deus, o que o teu Santo Espírito tem para nós a partir desse texto maravilhoso. Que as aplicações possam ser gravadas em nossos corações, para que possamos praticar cada uma delas, pelo poder do teu Santo Espírito, na nossa vida em santidade. E nessa manhã, ó Deus, te rogamos também para que aqueles que ainda não conhecem a respeito de Jesus Cristo, a respeito do verdadeiro libertador, aquele cujo êxodo é a nossa grande vitória, te pedimos que por esse texto, por meio do teu santo evangelho aqui anunciado, essas pessoas possam ser libertadas do cativeiro de Satanás, do pecado, da morte. Ajuda do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um professor universitário, em uma aula sobre ética, indaga seus alunos: quero a opinião de vocês. O pai tinha uma doença grave, a mãe era tuberculosa. Das 4 crianças que tiveram, a primeira era cega, a segunda morreu, a terceira era surda-muda e a quarta também tuberculosa. A mãe engravidou novamente. O que você faria? Eu interromperia a gravidez imediatamente, alguém gritou sem hesitar. O professor respondeu: então você teria assassinado Beethoven. Talvez você já tenha visto ou ouvido essa história contada de uma outra forma. Talvez você já tenha ouvido que pessoas veementemente se levantam contra essa história, dizendo que ela é falaciosa, que os fatos não foram realmente assim. Mas o que nós não podemos negar, se essa história é assim ou não, é que várias pessoas em suas biografias nos relatam que possivelmente teriam sido abortadas por seus pais e assim não poderiam nascer. E essas pessoas se tornaram então importantes
famosas, talvez inventores ou descobridores de alguma coisa importante para a humanidade. Nós olhamos para essa situação e nós vemos que Moisés passou por algo semelhante. Ele quase foi morto logo no início da sua vida. Nós conhecemos aqui o que está acontecendo. Nós sabemos aqui do contexto todo que já foi introduzido para nós no capítulo 1. Nós vemos aqui o povo de Deus sendo escravizado. Nós vemos aqui um faraó terrível mandando parteiras assassinarem os filhos dos hebreus assim que eles nascessem. E nós vemos então finalmente as parteiras sendo fiéis a Deus, temendo ao Senhor mais do que a homens e impedindo que isso acontecesse. Então o faraó decide que todos os meninos, filhos, homens, fossem mortos ao serem jogados no Nilo, mas as filhas poderiam viver. Ora, nós vemos aqui então um menino nascendo e sendo imediatamente ameaçado de morte. Nós olhamos para o texto, nós agradecemos a Deus imensamente, porque apesar de todas essas circunstâncias negativas, Ele, na sua providência, garante o nascimento do libertador e o preserva mesmo nas situações mais adversas. Deus, o Deus do pacto, Ele garante na sua providência o nascimento do libertador e mais do que isso, Ele o preserva nas situações mais adversas. Como é que nós veremos isso nesses versículos? Nós veremos em 3 partes. A primeira delas, os versículos 1 a 4, nós temos aqui a origem do libertador. Dos versículos 5 a 9, nós vemos aqui a adoção do libertador. E finalmente, no versículo 10, no último versículo, nós vemos a identidade do libertador. Qual é a origem desse libertador, então? Como vemos aqui, não só o seu nascimento, mas também a sua preservação por parte de Deus. Leiamos mais uma vez, versículos 1 a 4, a origem do libertador. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. O versículo 1 nos deixa claro então de que tribo esse menino era. Um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi. Aqui nós vemos a bênção maravilhosa do casamento entre irmãos, entre aqueles que fazem parte do pacto, entre aqueles que são da mesma aliança. Um de Levi e outra de Levi, gerando um filho, obviamente, da descendência de Levi. E aqui já começa uma dica para nós daquilo que ficará mais claro já no livro de Êxodo mais para frente. Quando os levitas são separados e quando nós lembramos dos levitas, nós nos lembramos automaticamente de Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, cujos filhos também eram sacerdotes da linhagem dos levitas. Ora, quem era Arão? Ele vai ser introduzido mais para frente também. Arão era irmão de Moisés, filho desse mesmo casal, de Levi. Nós vemos então a importância da nossa herança. Talvez você esteja aqui como eu, não tendo nascido no pacto, não tendo nascido na aliança. E olha o privilégio que Deus está lhe dando então, a partir da sua geração, a partir do seu casamento com outra pessoa da aliança,
você começa agora um ciclo para a glória de Deus. Um ciclo onde seus filhos, seus netos, seus bisnetos serão parte da aliança até a volta do Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui nessa manhã e você teve o privilégio de nascer dentro da aliança, você vê então qual é o tesouro que você tem ao olhar para trás e ver que os seus pais, os seus avós, bisavós, talvez gerações bem distantes, já faziam parte do pacto, e isso vai passando para você, e você deve passar isso para os seus descendentes. A origem é fundamental, não só a de Moisés aqui, mas a nossa também. E por isso nós entendemos o que esses pais fazem em relação ao filho. Imaginem só, o versículo 2 diz: a mulher concebeu. A mulher concebeu, e as mulheres que ficavam grávidas naquele momento, certamente eram tentadas a querer filhas. Por quê? Porque filhos automaticamente, ao sair do ventre, já eram ameaçados de morte. Era uma tentação, sem dúvida alguma, mas uma tentação em qual elas não poderiam cair. Porque nós vimos aqui que Faraó não está simplesmente querendo destruir meninos hebreus, ele está querendo destruir a descendência prometida. Então, se aquelas mulheres que concebiam eram tentadas a querer que uma menina nascesse ali, elas deveriam vencer aquela tentação e rogar ao Senhor: que seja um menino então, Deus. Que seja um menino, pois talvez esse menino seja o descendente prometido de Gênesis 3,15. E nós vemos aqui então a mãe de Moisés dando à luz a um filho homem, que naquele momento se torna um potencial assassinado. E a mulher olha então para aquele filho e ela percebe que ele era formoso e o esconde por 3 meses. Aqui, infelizmente, a tradução não nos ajuda muito, porque por mais que o filho nasça com cara de joelho, não tem nenhuma mãe que não ache aquele filho formoso, ou aquela filha, por sua vez, formosa. Toda mãe, pelo menos a mãe, acha o seu filho o mais lindo de todos. O que está sendo dito aqui para nós então? Nós temos a resposta lá em Atos capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos capítulo 7. Nós temos aqui a primeira comparação de Moisés com Noé. Isso mesmo. Isso ainda faz parte da origem de Moisés. Atos capítulo 7, versículo 20. A primeira parte do versículo 20. Aqui é o discurso de Estevão antes dele ser apedrejado, e ele diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Então, quando nós voltamos para Êxodo, à luz daquilo que a nova aliança nos ensina, não é uma formosura meramente física, não é uma beleza meramente exterior. De alguma maneira que a Bíblia não nos revela detalhadamente, os pais de Moisés entenderam que aquele menino era especial, mais do que bonito, mais do que lindo. Ele encontrara graça e formosura aos olhos de Deus. Da mesma forma que no meio daquela humanidade inteira entregue ao pecado, Noé achou graça e favor diante do Senhor, nós vemos aqui o pequenino Moisés também sendo preservado por sua mãe, escondido por 3 meses. Isso nos leva a lembrar que, mais uma vez, a mãe de Moisés, seu pai também, estão desobedecendo civilmente a lei daquele estado autocrático e
que redigiu uma lei que realmente era contrária às Escrituras. E por isso, como as parteiras fizeram, aqui os pais estão obedecendo a Deus antes de obedecer a homens. Mas esconder um bebê até 3 meses é fácil. O bebê começa a crescer. E o versículo 3 nos mostra então que, depois disso, eles precisaram pensar em uma outra estratégia. Como é que eles lutariam pela vida daquele menino? E também a Bíblia não nos revela exatamente como eles chegaram nesse ponto, nesse planejamento, mas a Bíblia nos mostra, diferentemente do que nós pensamos, que aqui a providência de Deus está ligada à fé e ao planejamento daqueles pais. O que eu estou querendo dizer com isso? Geralmente nós associamos a história de Moisés, especialmente a ideia dele estar num cesto e ser colocado no rio, com uma questão um pouco aleatória ou ao acaso. Sim, nós chamamos de acaso a providência de Deus. Isso fica evidente, por exemplo, naquele desenho animado O Príncipe do Egito. A imagem é que o cesto é colocado no rio e ele vai então passando pelos crocodilos, pelos barcos, assim por diante, até então que ele chega em águas tranquilas e é encontrado ali pela filha de Faraó. Não é isso de jeito nenhum que a Bíblia está ensinando aqui. Providência de Deus não significa tentar a Deus. Providência de Deus não nos abre qualquer possibilidade de sermos irresponsáveis, achando então que Deus vai cuidar da nossa irresponsabilidade apesar dela. Então, no versículo 3, não podendo mais esconder o menino, a mãe toma um cesto de junco, o calafeta com betume e piche, põe nele o menino e o coloca no carriçal à beira do rio. Não deixemos que interpretações não bíblicas rejam a nossa interpretação, que deve ser sempre bíblica. Olha o que essa mulher está fazendo. Em primeiro lugar, nós vemos aqui uma preparação minuciosa para proteger aquela criança. Ela o coloca num cesto de junco. E na verdade aqui, nós vemos a palavra aparecendo pela segunda vez apenas na Bíblia no Antigo Testamento. A palavra é arca. A mesma palavra lá de Gênesis, que falava e descrevia a arca de Noé. Nós já vimos então uma associação de Moisés com Noé, agora nós vemos uma ainda mais clara. Se a arca de Noé protegeu o descendente que viria dos semitas, o filho de Noé, nós vemos aqui então agora Moisés como um descendente de Levi, sendo preservado também por uma arca em água. Um cesto, uma arca bem preparada. Mas a mãe o coloca não no rio em si, para ficar ao léu das correntezas do Nilo. Ela o coloca no carriçal. E quando você vai para o dicionário, quando você vai buscar o significado disso aqui, você encontra imediatamente que o carriçal era uma espécie de mato, uma vegetação onde, claro que nascia ali e crescia à beira do rio. Então você vê a estratégia da mãe de Moisés. Ela prepara um cesto para que o menino fosse de fato protegido, e ela coloca o menino ali, numa posição estratégica. Sim, ainda há perigo. A beira do rio não é um lugar extremamente seguro. Mas nós vemos então a estratégia da mãe sendo complementada, completa no versículo 4. A irmã do menino ficou de longe,
para observar o que lhe haveria de suceder. Mais uma vez, vejam aqui que esses pais não estão sendo irresponsáveis, muito pelo contrário. Esses pais estão de alguma forma sabendo exatamente o que deveriam fazer para que aquele menino fosse preservado. A irmã, que nós conheceremos também mais para frente no livro do Êxodo, é Miriam e Arão, importantíssimos na vida de Moisés. Pelo menos aqui, sua irmã já participando ativamente daquele momento maravilhoso. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que quando nós olhamos para a providência de Deus, quando nós cremos na providência, isso não significa que nós devamos deixar de nos planejar, de criar estratégias. Isso é manifestação de fé verdadeira. Por aí afora nós entendemos que fé é você fechar os olhos, colocar um bebê num cesto no meio do rio e acreditar que ele vai chegar são e salvo lá no outro lugar seguro. Não. Fé é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Essa mulher, à medida que ela pode, coloca o seu filho numa situação de insegurança da forma mais segura que ela pode, que as suas limitações a permitem fazer. Essa é a demonstração de fé que nós devemos dar todos os dias da nossa vida. Principalmente no que diz respeito aos nossos filhos. Aqui, obviamente, pais cuidando de seus filhos. Irmãos mais velhos cuidando e participando da criação de seus filhos. E aqui cabe uma mensagem importantíssima para as crianças, então. Entendam, pequeninos, que quando os pais fazem votos de que vão criar vocês no temor e no tremor do Senhor, esse é um exemplo maravilhoso do que nós devemos fazer. Não, a ideia aqui não é escondê-los numa bolha em casa. Isso é impossível. Não é simplesmente fazê-los não assistir mais televisão, ou não olhar a internet, ou não ter isso ou aquilo. Mas entendam então, que nós, pais da aliança, somos responsáveis pela segurança, pelo cuidado, pela santificação e preservação de vocês. Antes de pensarem que os pais são chatos por proibir isso ou aquilo, pensem que os pais são amorosos em fazer exatamente o que a mãe de Moisés está aqui fazendo, confiando na providência e não colocando Deus à prova ou tentando-o. Que nós possamos ser pais e mães mais fiéis a Deus, mesmo que isso signifique desobedecer o Estado ou leis não bíblicas. Essa é a origem de Moisés, então. Ele não apenas vem da descendência de Levi, mas ele sai dessa família extremamente fiel a Deus, dos pais aos irmãos. E aí, nós olhamos agora para a estratégia sendo bem sucedida debaixo da providência de Deus. A origem de Moisés é importantíssima, em especial porque agora ele vai ser adotado por uma família que não é da aliança, por uma família que é pagã, por uma família que é inimiga de Deus. Mas vemos ainda assim a importância da adoção. Versículos 5 a 9. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou.
Veja que coisa fantástica aqui. Mais uma vez, a Bíblia é maravilhosa em nos mostrar exatamente o que está acontecendo. Nós percebemos já, num primeiro momento, que o que está acontecendo com Moisés não é aleatório. A mãe de Moisés sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela prepara Miriam para participar do processo. E aqui nós vemos que a mãe de Moisés não o coloca num carriçal qualquer. Ela coloca num lugar onde sabia-se, por costume, que a filha de Faraó passava. É uma ideia nítida para nós. A filha de Faraó não está aqui indo para o rio se banhar num lugar inseguro. Isso é óbvio. Então ali a mãe de Moisés deixando Miriam preparada para que o plano tivesse êxito. E qual seria? Aquela mulher, filha de Faraó, encontraria aquele bebezinho lindo e na providência de Deus o faria sobreviver. É a imagem idêntica que nós temos, não mais nos nossos dias. A imagem nos nossos dias é um pouco mais absurda, quando nós vemos crianças abandonadas em lixões ou em matagais. Mas numa imagem mais romântica da vida, isso já acontecia há algum tempo atrás. Nós vemos mães que não têm condições de criar os seus filhos ou não querem criá-los, deixando esses meninos ou na porta de orfanatos ou na porta de alguém. E a pessoa abre ali a porta e vê aquele cesto com aquela criança e imediatamente o adota. Nós vemos aqui isso acontecendo. Imaginem a mãe de Moisés tendo que abrir mão do seu filho na mais tenra idade, para que o filho sobrevivesse, para que o filho tivesse uma chance de viver. E mais uma vez aqui nós vemos o perigo disso. Não a irresponsabilidade dos pais de Moisés, mas o risco. Olha, a filha de Faraó, ela viu o bebê, ela enviou uma criada para tomá-lo. O menino está chorando, isso ajuda para que ela tivesse compaixão dele, sem dúvida alguma, mas ela imediatamente vê o quê? Que ele era hebreu. Este menino é dos hebreus, como o versículo 6 está nos dizendo. Imediatamente aquela mulher poderia ter jogado Moisés no rio, para que ele se afogasse, para que eventualmente um crocodilo viesse e o comesse. Ela estaria sendo obediente não apenas à lei estatal, mas ela estaria sendo obediente principalmente a seu pai. Vocês conseguem ver aqui a correlação agora? Em primeiro lugar, como é que essa mulher consegue perceber que Moisés era um menino dos hebreus? Provavelmente por causa da circuncisão, por causa do sinal do pacto. Olha que privilégio maravilhoso vocês pais aqui, ou futuros pais da aliança, têm numa igreja presbiteriana. Não mais circuncidar os seus filhos. O sinal não é mais na carne, o sinal não é mais no corpo. O sinal, como sempre foi desde a antiga aliança, é mais interno, é no coração, mesmo que pela representação externa da água. Vejam o privilégio e a obrigação que nós temos de trazer os nossos filhos às águas do batismo, para que ali eles se identifiquem com o povo de Deus e lá fora sejam identificados com o povo de Deus. As nossas crianças poderem dizer então, ao serem protegidas e preservadas por nós e pelo Senhor: eu sou santo, eu sou santa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E talvez já serem perseguidos por causa disso, e talvez sofrerem bullying na escola por causa disso.
entenderem já cedo o que significa sofrer por causa de Cristo e do seu Evangelho. Os pais de Moisés certamente o haviam circuncidado, e essa provavelmente foi a razão pela qual a filha de Faraó viu que ele era hebreu. Mas ela não o joga no rio, ela não obedece a seu pai, ela entende, mesmo sendo ímpia, que o certo a se fazer era preservar aquele menino. Olha a providência de Deus aqui, mais uma vez, de forma maravilhosa, guiando a história. A filha de Faraó, ela não desobedece apenas o Estado, ela desobedece ao seu próprio pai. E aqui fica, infelizmente, uma situação dificílima para muitos jovens da igreja, dessa igreja. Como eu falei anteriormente, muitos jovens se chegam a essa igreja ou a outras, não de uma origem da aliança, mas ao se converterem, ao serem batizados, ao professarem a sua fé, imediatamente se tornam inimigos de seus próprios pais, inimigos de familiares queridos. Não porque nós queremos ser inimigos, mas porque essa inimizade foi colocada pelo próprio Deus. E você sabe o quanto os seus pais interferem na sua vida com Cristo e com Deus. É interessante que o 5º mandamento nos ensina a honrarmos os nossos pais. E parte da honra, sem dúvida alguma, é a obediência. Mas a Bíblia também nos ensina que nós fomos adotados por Deus. Ele é o nosso Pai. E da mesma maneira que nós precisamos desobedecer civilmente qualquer lei que seja contrária às Escrituras, Deus nos ensina, por mais duro e triste que seja, a desobedecermos os nossos pais, quando esses claramente nos dão ordens contrárias à lei de Deus e à sua palavra. Uma ímpia pagã está aqui fazendo aquilo que o povo da aliança deve fazer. A filha de Faraó desobedece ao seu pai e, mesmo que indiretamente, obedece a Deus. A estratégia continua. O processo de adoção ainda não está completo. Ela tem compaixão, ela não joga o menino no rio, e nós vemos aqui a esperteza de Miriam. Quando aquilo que eles planejaram está acontecendo, ela então, para evitar qualquer outra situação, sugere no versículo 7: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Mais uma vez, meus irmãos, vejam aqui o quanto Deus nos dá sabedoria para, confiando em sua providência, confiando de fato que Ele está no controle de todas as coisas, fazermos a nossa parte naquilo que nós chamamos de responsabilidade humana. As coisas não estão acontecendo por acaso, as coisas estão acontecendo porque Deus assim determinou, e porque os pais de Moisés e a sua irmã estão aqui ativamente participando, por meio de sua fé prática, naquilo que também é o próprio plano de Deus. A sugestão é recebida. A filha de Faraó diz: vai. Miriam vai e chama sua mãe. A mãe vem e ela recebe essa fala maravilhosa da filha de Faraó. Versículo 9: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Parece estranho eu chamar esse ponto de a adoção do libertador, quando na verdade nós vemos o libertador agora voltando para a sua própria casa, para a casa da aliança. Mas é por um tempo só, nós sabemos disso. Um tempo estratégico também. Um tempo essencial, fundamental.
os primeiros meses, os primeiros anos da vida de uma criança. Você vê isso nas Sagradas Escrituras o tempo todo, e você vê isso na própria ciência, dentro da pedagogia ou de outros estudos comportamentais das crianças, mostrando então quão fundamentais de fato são esses primeiros anos para a formação dos filhos. Não, isso não quer dizer que Deus não possa mudar histórias. Mais uma vez eu insisto, eu sou um exemplo disso. Talvez você seja aqui nessa manhã. Talvez a sua trajetória de vida, a sua origem, a sua família, a sua herança sejam totalmente escuras, malignas. Você tem vergonha do seu passado, mas Deus entrou na sua história e começa agora uma nova história. Isso não pode ser para nós de modo algum uma desculpa, então, como temos falado aqui, Deus pode salvar, Deus na sua graça pode transformar histórias. Não. O que nós estamos vendo aqui, então, é uma regra do quanto a família da aliança é responsável, principalmente pelos primeiros anos de treinamento e de preparação. E, ironicamente, nós vemos muitas vezes as crianças, bebezinhas ou novinhas, impedindo pais de vir à igreja. Pais que já não vêm à igreja, talvez por causa da gravidez da mulher. A mulher precisa repousar, a mulher precisa isso, a mulher precisa aquilo. E aí o filho nasce, não, a gente vai batizar quando ela fizer 1 ano, porque o meu filho não pode sair de casa antes de 1 ano de idade. E nós vemos isso acontecendo ao invés de pais entenderem que os filhos já devem estar aqui no culto a Deus, dentro do povo de Deus, nas programações do povo de Deus, na mais tenra idade, ainda dentro do ventre. Nós não batizamos os nossos filhos, bebezinhos, apenas como um ritual. Todo mundo vem, tira foto, um momento especial, e aí aquela criança volta para a igreja quando ela tiver 3 anos de idade, olhe lá. Não. Nós vemos aqui a importância que Deus dá para a criação dos nossos filhos dentro da aliança e de todos os seus privilégios. Não nos enganemos com aquilo que a pedagogia moderna e secular quer tentar nos ensinar. O seu filho, batizado na mais tenra idade, deve estar no meio do povo de Deus, no culto solene, nas atividades das crianças. O seu filho não precisa ser isolado num berçário, porque o choro dele impede as pessoas de aproveitarem um momento diante de Deus. Não. É uma situação difícil, sem dúvida alguma. É mais cômodo não trazermos os nossos filhos para a casa de Deus em todos os aspectos. Mas não foi isso que você foi chamado para fazer. Você foi chamado para criar o seu filho e a sua filha, principalmente nos anos iniciais, para que exatamente depois eles possam então, com toda essa fundamentação, resistir às tentações do inimigo. Como é que nós temos criado os nossos filhos, os nossos bebezinhos, as nossas criancinhas? Vejam mais uma vez que a questão é a adoção. Esse menino volta providencialmente para sua mãe, onde ele não é apenas amamentado, mas ele é instruído,
E aqui os comentaristas vão divergir quando a Bíblia diz que, sendo o menino já grande, no versículo 10, não se sabe exatamente qual era a idade de Moisés quando ele volta então para sua mãe adotiva. Mas uns querem entender que é depois dele ser desmamado, e naquela cultura o menino era amamentado até mais ou menos 5 anos de idade. Pode ter sido depois, pode ter sido um pouco antes, mas a ideia é que ele passou anos fundamentais dentro da aliança, dentro do povo de Deus, não sendo alimentado meramente de forma física, mas principalmente pelo pacto, pelas promessas, pela palavra. E aí sim, nós vemos então a identidade do libertador sendo manifestada no versículo 10. Nós vimos a sua origem, dos versículos 1 a 4. Nós vemos a sua adoção, nos versículos 5 a 9. E nós vemos agora a sua identidade, no versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Imaginem mais uma vez, a mãe de Moisés já o havia colocado num cesto, não o abandonando, mas fazendo aquilo que uma mãe da aliança responsável deveria fazer naquele momento de adversidade, para que o seu filho sobrevivesse. Seu coração já foi certamente quebrado e partido ali. Imaginem agora, ela amamentou seu filho, ela criou seu filho nas escrituras, mas ela precisa devolvê-lo agora para sua mãe adotiva. Meus irmãos, isso nos ensina que os nossos filhos de fato não são nossos. Nós temos o privilégio de criá-los, mas eles devem ser criados exatamente para aquilo que Deus os preparou para ser e fazer. Quando a mãe de Moisés o esconde durante 3 meses, nós achamos que a criação de filhos é escondê-los do mundo, de qualquer maneira. Quando nós vemos a mãe de Moisés o colocando ali no carriçal à beira do rio, nós achamos que isso é feito de forma irresponsável, quando a Bíblia claramente nos mostra que é uma estratégia bem planejada e confiando na providência de Deus. Quando nós olhamos para o que aquela mãe de Moisés faz nos primeiros anos de sua vida, nós nos esquecemos hoje o quanto isso é fundamental e importante para eles. Mas ela precisa ter o seu coração quebrado e partido mais uma vez. O menino era grande e ele precisa voltar para a filha de Faraó. A história do povo de Deus depende disso. Não é uma questão meramente familiar, não é uma questão apenas daquele núcleo específico, é uma questão mais abrangente. Eu gostaria que vocês abrissem mais uma vez em Atos capítulo 7, para ver o que significa a identidade de Moisés nesse sentido. A identidade do libertador. Atos 7, versículo 20 de novo, até o versículo 22. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O texto de Êxodo não nos dá esse detalhe importantíssimo que Estevão traz lá no seu discurso final. E glória a Deus pela unidade das Escrituras. Glória a Deus porque a nova aliança joga luz à velha aliança. E nós aqui percebemos então a importância de Moisés ter voltado para a filha de Faraó, ter sido criado ali no palácio de Faraó, com todos aqueles benefícios e todo aquele conhecimento. Alguém aqui poderia dizer: viu, pastor, o que esse texto está nos ensinando
ensinando então é que nós, pais da aliança, precisamos criar os nossos filhos apenas nos primeiros anos da infância, e depois então eles podem ser criados pelo conhecimento pagão, por mestres pagãos. É um exemplo nítido disso. E mais uma vez eu queria chamar a sua atenção, se até esse momento você não entendeu, que essa história toda, ela nos ensina o que é a exceção do cuidado de Deus em momentos de adversidade, e não a regra de como filhos do pacto devem ser criados. Se você leva isso a ferro e fogo, então você pode criar o seu filho e depois entregá-lo a uma outra família. Você jamais faria isso. E da mesma maneira que nós temos exemplos de pessoas famosas e importantes para a humanidade, que quase não nasceram, quase foram abortadas, nós temos exemplos, e talvez a lista seja maior, de pessoas famosas e importantes para a humanidade, cujos pais morreram na infância e por isso foram criados ou em orfanatos ou por outras famílias. Foram assim adotadas, criadas por outros que não eram seus pais. Você não entregaria seu filho para outros criarem? E é por isso que na educação, nós, pais da aliança, não devemos entregar os nossos filhos a outros para criarem, ou educarem, ou os educarem. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. E um educador cristão fantástico diz que o que os nossos filhos da aliança experimentam hoje têm experimentado há décadas, porque nós, pais, experimentamos isso e achamos que está tudo bem, que no final tudo dá certo. O que nós experimentamos, os nossos filhos ainda estão experimentando, é uma educação a qual eles sobrevivem. Os nossos filhos estão sobrevivendo ao ensino fundamental, os nossos filhos estão sobrevivendo ao ensino médio, eles estão sobrevivendo ao ensino de terceiro grau, universitário. Eles estão sobrevivendo, eles estão quase afogados, eles estão praticamente sendo ameaçados de morte espiritual, mas eles estão sobrevivendo. E esse educador cristão é fantástico ao dizer que educação não é uma questão de sobrevivência. Educação é uma questão de alimentação, de nutrição. E ele conclui o pensamento de uma forma fantástica. Nós não deveríamos sobreviver ao nosso café da manhã. O café da manhã é para nos alimentar. O café da manhã é para nos fazermos fortes, vigorosos. E não qualquer tipo de comida que nós ali tomamos e continuamos apenas sobrevivendo. Alguns vão dizer que a graça comum de Deus fez com que o palácio de Faraó preparasse da melhor maneira possível a Moisés. Os nossos filhos da aliança não precisam de graça comum, eles têm a graça especial da palavra de Deus em toda a sua vida. O que está acontecendo com Moisés aqui era exatamente o que precisava acontecer, e ao invés de ser uma regra para nós, é algo que nós entendemos como sendo exatamente a providência de Deus, preservando e dando uma identidade àquele libertador, que era fundamental para o que ele faria alguns anos depois, durante o êxodo de fato. A identidade então de Moisés passa pelo fato dele ter sido bem treinado nos primeiros anos, a ponto então de não ser influenciado completamente pelo conhecimento egípcio, mas tomar aquele conhecimento que ele recebe de Faraó e usá-lo contra o próprio Faraó. A identidade do libertador não passa apenas pelo fato de ele ter sido treinado no palácio. A identidade do libertador também se dá no seu próprio nome, principalmente quando a sua mãe adotiva diz: o seu nome será Moisés, porque das águas o tirei. E aqui nós vemos um trocadilho no hebraico.
Nós vemos aqui o verbo, tirar ou retirar, parecido com Moisés. E é exatamente essa a ideia. Moisés é o tirado, ou Moisés é o retirado. E dentro do nosso contexto, principalmente no Nordeste, nós entendemos aqui que Moisés foi um retirante, porque ele foi retirado. Moisés é um libertador, porque ele foi libertado. Moisés será o grande libertador do povo de Deus, por causa da fidelidade de seus pais, da providência maravilhosa de Deus, até mesmo na vida de uma mulher ímpia como a filha de Faraó. Como é que nós podemos concluir esse texto maravilhoso? Mais uma vez mostrando que essa história fantástica da origem, da adoção e da identidade do libertador não diz respeito a Moisés em última instância. Diz respeito àquele sobre quem nós cantamos hoje. O nascimento de Moisés e a sua preservação são maravilhosos. Mas nós lemos em Hebreus, Jesus Cristo é superior a Moisés. Nós cantamos hoje a respeito do nascimento histórico de Jesus Cristo, o Messias prometido em Belém. Todas aquelas características descritas para nós na nova aliança, falando sim, o libertador já chegou. Se Moisés foi libertador, quanto mais é libertador o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de concluir lá em Mateus capítulo 2, por favor. Mateus capítulo 2. Versículos 13 a 15. Nós vemos aqui a origem, a adoção e a identidade do libertador. Não Moisés, mas Cristo, o Redentor de fato. Mateus 2, de 13 a 15 diz: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Nós vemos aqui a origem maravilhosa do Messias. Ele nasce de forma fantástica, sendo concebido no ventre de sua mãe pelo próprio Espírito Santo. A origem maravilhosa, a preservação fantástica desse que seria o Redentor do povo de Deus, o Redentor de Moisés, o Redentor de José, o Redentor de Maria, o nosso Redentor. Nós vemos aqui esse menino sendo adotado por José. José não era o seu pai biológico, ele o adota para que ele fosse verdadeiramente filho de Davi, segundo a carne. E José o adota, de fato, como pai, levando-o então para o Egito, preservando, praticando a sua fé, não tentando a Deus, mas realmente fazendo aquilo que era necessário para que o menino fosse preservado. E a sua identidade então fica ainda mais evidente quando nós vemos o profeta falando: do Egito chamei meu filho. Moisés foi fantástico, um líder maravilhoso, um libertador espetacular, mas ele fez tudo isso sendo servo de Deus. E aqui nós vemos o filho agora fazendo exatamente a mesma coisa, só que de forma completa, plena. E nessa manhã então, esse menino representa a sua salvação, representa a sua volta a Ele
como pai, como mãe, como irmão, como irmã, ouvindo todas essas responsabilidades e pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a cumprir tudo isso. Mas principalmente, esse menino que se torna um grande homem depois e morre na cruz do Calvário, ele é o seu Redentor, caso você creia de fato nele, caso você o receba de fato, dentro dessas promessas maravilhosas. Se Moisés foi um grande libertador, quanto mais é o Senhor Jesus Cristo, e Ele lhe liberta e lhe redime nessa manhã. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado pela história de Moisés, obrigado porque a Tua palavra é a verdade e nós precisamos nos guiar por ela e não por interpretações ou aquilo que chamam de liberdade poética. As liberdades poéticas muitas vezes nos fazem desapercebidos de detalhes tão maravilhosos a respeito dessa história. E principalmente, ó Deus, obrigado, porque essa história nada mais era do que uma prévia daquilo que o Senhor mesmo fez com o Teu Filho encarnado e que hoje oferece mais uma vez salvação a todos aqueles que, ouvindo, se arrependerem e se achegarem a Ele. Tende misericórdia de nós e nos ajuda a glorificar o Teu nome pelo nascimento do Teu Filho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Fiquemos de pé mais uma vez.